Como ficar seco o ano todo? Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu neste momento estou praticamente seco o ano todo, já estou assim mais ou menos há um ano e meio. E muita gente às vezes pergunta-me, então, mas tu não fazes bulk, mas tu não fazes cut, como é que tu consegues manter essa definição tanto tempo? E isto é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Vocês não precisam ter dietas extremas, vocês não precisam de ir ao ginásio 5, 6 vezes por semana. É sim importante perceber certas bases, mas antes de vos apresentar realmente o método de vocês conseguirem atingir este tipo de físico, vou-vos dar um bocado de contexto da minha situação. Eu há mais ou menos 3 anos decidi que ia entrar no ginásio depois de sair do futebol e eu comecei a ver alguns resultados, o meu físico cresceu um bocado, mas quando eu me vi ao espelho eu realmente não gostava do que via, eu estava demasiado inchado, eu não conseguia aumentar de cargas depois de 3 a 4 meses a treinar e o pior de tudo é que eu sentia mal disposto, tinha muitos problemas intestinais. Essa altura foi quando eu estive mais focado a ir treinar o máximo de vezes possíveis, a seguir a alimentação o melhor possível e mesmo fazendo tudo isso o meu físico continuava inchado, não tinha força a sério, eu quando ia fazer um desporto não realmente sentia que o meu corpo estava explosivo, estava capaz e por isso é que eu decidi mudar. A maior mudança de todas foi ter decidido sair do ginásio e fui para o kickboxing. E quando fui para o kickboxing eu realmente vi que o nosso corpo era capaz de muito mais coisas do que estar a levantar pesos sempre na mesma forma. E também foi com o kickboxing, devido às competições, que eu realmente pesquisei como otimizar a minha alimentação para ter a melhor performance. Pesquisei muito também sobre treino, sobre realmente como criar força, explosividade. E sem fazer praticamente nenhum treino de força eu vi que o meu físico ficou muito mais lean, muito provavelmente também por causa de gastar mais calorias, mas sem dúvida um físico muito mais estético do que quando estava no ginásio. E claro que outro grande motivo para eu ter pesquisado como otimizar a minha saúde foi ver as pessoas à minha volta, pessoas à minha família, a terem problemas, seja mentais, seja físicos, seja doenças. Tudo isso motivou-me a pesquisar como poder otimizar todo este processo e quando comecei a aplicar todo esse conhecimento, o meu físico transformou-se de uma forma muito mais fácil e muito mais consistente. Desde esta mudança, que já foi mais ou menos já há 2 anos, eu nunca parei de pesquisar como realmente poder melhorar tanto a minha alimentação como os meus treinos e comecei a ter resultados, seja na competição, comecei a ganhar combates, seja no meu trabalho, comecei a criar conteúdo, comecei a ajudar mais pessoas e como vocês podem ver, o meu físico não só ganhou tamanho, como ficou muito mais definido. Comecei a fazer realmente exercícios diferentes e difíceis e tudo por aplicar certos métodos que eu vou explicar agora de seguida. Neste momento eu já estou a ajudar pessoas no meu programa de coaching one-on-one, pessoas que estão a ter resultados incríveis como vocês conseguem ver aqui e como vocês veem a maior diferença é a gordura que vai-se toda embora, ficam com físicos secos e sem fazerem 6 treinos por semana, sem fazerem restrições calóricas, sem contar calorias. E se tu estiveres interessado, tens o link aí na minha bio para marcar uma chamada grátis comigo e podemos falar um pouco e ver se faz sentido ou não entrar no meu programa de acompanhamento. E devido primeiro aos meus resultados e agora aos resultados das pessoas que eu estou a ajudar com estes métodos, eu sinto-me cada vez mais confiante a partilhar esta informação e realmente a desmistificar um bocado o que nós pensamos que é preciso para ter um físico estético e seco. Por isso, hoje então apresentar os métodos principais que eu usei para ficar seco, para ficar com um físico definido e sem dúvida que tenho que começar com a minha alimentação. A minha base da alimentação é muito simples, são produtos reais, de um ingrediente só e com uma base em produtos animais, usando carbos de forma estratégica consoante o meu treino e a minha atividade física. Todos estes alimentos que eu tenho aqui, carne, peixe, ovos, órgãos, laticínios, fruta e alguns carboidratos como batata, arroz, todos estes alimentos são muito ricos em nutrientes e saciam-vos muito mais do que alimentos processados, do que alimentos como cereais e também têm altos níveis de proteína que vos vai saciar muito mais facilmente e é a proteína que vai fazer com que vocês construam massa muscular, tenham mais gasto a nível metabólico e a um nível de digestão, fazendo assim com que também gastem mais calorias sem a necessidade de estarem a contar ou a medir realmente os macros e as calorias que vocês estão a comer. E sem dúvida que nem sempre eu estou a comer assim, vocês seguirem a regra dos 80-20 ou 90-10 é mais do que o suficiente para começarem a ver os resultados e nestes dias quando saírem da dieta tentar não escolher as piores escolhas como McDonald's ou comidas super processadas, mas por exemplo escolher uns doces caseiros, escolher uma refeição com se calhar mais alguns ingredientes que não são tão benéficos para vocês e apesar de não ser o tema deste vídeo vocês vão sentir uma grande diferença também a nível mental, a nível de concentração e a nível de performance no vosso trabalho. Depois de terem esta base alimentar com proteína, com produtos de um ingrediente só, a maior parte das vossas refeições, vocês já vão ver uma caída drástica de inchaço, de gordura, mas agora é preciso também criar a massa muscular. Por isso vamos então passar para o treino. Vamos já começar com algo que não é verdade, vocês não têm que ir ao ginásio 6 vezes para ter os melhores resultados possíveis, bastam 3 a 4 treinos por semana de força. Eu construí o meu físico só com 3, com um split de upper, lower e upper. O que muita gente faz mal é a forma como aborda este treino. Não é para vocês terem mais volume, não é para vocês fazerem 6 sessões de treino por semana que realmente vai fazer crescer o vosso músculo. O que é preciso é vocês chegarem à falha.
treinar com muita intensidade, fazer progressão, e a falha não é conseguir fazer mais 3 reps, é realmente não conseguir fazer mais. E se vocês fazerem um treino assim, com a maior parte dos sets até à falha, vale-vos muito mais do que 2 ou 3 treinos com uma intensidade moderada. Como não temos tantos treinos, temos que nos focar em movimentos compostos, pois acabam por abordar muitos mais grupos musculares, e depois claro que podem complementar músculos isolados, dependendo também da vossa estética e do físico que vocês querem atingir. Por fim, na questão do treino, algo super indispensável é a progressão. Vocês têm que ficar sempre mais fortes e dificultar sempre o vosso treino se vocês realmente querem ver os resultados. E isto pode ser através de aumentar o número de reps, aumentar o número de peso ou aumentar o tempo de hold, dependendo do exercício. E é claro que de exercício para exercício há uma certa range que eu não aconselho-vos a passar. Por exemplo, se vocês estiverem a fazer 16, 18 reps, isso já é demais. Aumentem o vosso peso, passem para um exercício mais difícil e fiquem numa range entre os 6 e as 10 reps. Agora, vocês podem ter a alimentação alinhada, vocês podem estar a fazer o treino da forma correta. Se o vosso treino não está otimizado, todos estes resultados vão por água abaixo. Um sono que não é recuperador vai-vos criar stress crónico, inflamação, e tudo isso vai fazer com que os vossos resultados sejam diminuídos ou até inexistentes. A melhor dica que eu tenho para vocês otimizarem o vosso sono é ter um horário de acordar constante e de preferencialmente alinhado com o ritmo circadiano, ou seja, não acordar mais tarde que às 8 da manhã. Claro que para vocês conseguirem adormecer e acordar cedo, vocês têm que ter exposição solar, principalmente nestes horários, na manhã, quando é o nascer do sol, para dar o sinal ao vosso corpo que está na hora de acordar e começar a produzir cortisol, durante o almoço para apanharem a vitamina D necessária, e principalmente ao pôr do sol para informar o vosso corpo que está na hora de acalmar, de começar a produzir melatonina. E se vocês querem que esta produção não seja afetada, depois de jantarem, não peguem mais em telemóvel, computadores ou luzes azuis. Tentem ser o menos estimulados possíveis, vão ler, vão estar com a vossa família. Isso vai fazer uma diferença brutal no vosso sono, e conseguindo ter assim um sono recuperador que vai fazer com que vocês consigam produzir hormônio de crescimento, testosterona e recuperar destes treinos intensos. Sem dúvida que estes 3 pilares são dos mais importantes, mas já há aqui um ponto também fundamental para vocês conseguirem ter o déficit calórico, e isso é o movimento diário no vosso dia-a-dia. Se vocês já têm um trabalho físico, se vocês já têm que caminhar bastante pelo vosso trabalho, muito provavelmente isso já está garantido. Mas se vocês têm um trabalho de escritório ou algo mais parado, é muito importante vocês implementarem caminhadas no vosso dia, de preferência atingir os 10 mil passos diários no mínimo. Isto vai aumentar bastante o vosso gasto calórico sem criar fadiga muscular, e também ajudando-vos a cumprir com outros hábitos como o tempo sozinho de reflexão, apanhar vitamina D, ou seja, apanhar sol. E vocês também podem usar caminhadas estratégicas para melhorar a vossa digestão, a vossa clareza mental, como caminhadas depois de refeições, caminhadas quando vocês estão estressados com algo ou não se estão a conseguir concentrar. Isto é das coisas mais underrated para vocês conseguirem perder gordura sem muito esforço. E por fim, sem dúvida que a vossa saúde em geral devia estar otimizada. É claro que há muitos pontos que eu poderia pegar aqui, e se vocês quiserem vão ver ao meu YouTube, que eu já tenho muitos vídeos a falar sobre certos pontos, mas sem ser o que eu já falei, o que vocês devem ter mais atenção é estarem hidratados, beberem água mineral, se quiserem até podem adicionar algum sal, ter tempo de qualidade com pessoas que vocês gostam, tempo de qualidade com vocês mesmos, não passem o vosso dia a dar scroll, não passem o vosso dia a consumir conteúdo, tenham um propósito, tenham um objetivo. Tudo isso vai aumentar bastante a vossa saúde e também fazendo com que seja mais fácil cumprir com todas estas etapas que eu vos falei antes. Se vocês aplicarem tudo isto, é impossível que o vosso físico não vá mudar, não vão ganhar massa muscular e que não vão perder a gordura. E isto é algo super sustentável de se fazer, mas realmente vocês precisam de consistência. Não é por vocês cumprirem com isto por 2 semanas que algo vai mudar, vocês têm que fazer isto por meses. 80 a 90% dos vossos dias isto tem que estar a ser cumprido, seja como na alimentação, seja nos treinos. Não falhem mais do que 2 dias seguidos, não deixem-se abalar quando algo não corre como planeado, tentem voltar o mais rápido possível à normalidade. E eu realmente sei que os resultados vão aparecer não só pelo que me aconteceu, mas realmente por todos os membros que estão no meu programa de acompanhamento. É incrível a diferença que eles depois sentem, não só no seu físico, mas na sua atitude, na sua mentalidade, nas suas relações pessoais. Vocês têm que levar isto mesmo com um estilo de vida. Por isso, tu realmente já estás a tentar fazer isto, mas não consegues manter a accountability, ou realmente não sabes o que é que pode estar a falhar, porque pode haver aqui pontos que eu não tenha falado no vídeo, marca uma chamada comigo, vamos falar e vamos fazer com que atinja esse físico seco e uma clareza mental absurda. Fiquem bem, pessoal.